Graça e paz, galera, tudo bom? Meu nome é Heitor Ribeiro, sou do blog Jesus Cristo é o Senhor e eu queria falar com vocês um pouco nesse vídeo sobre um tema bastante interessante que tem, na verdade, manchado a comunidade cristã, a comunidade evangélica, tem trago para nós, crentes e cristãos em Cristo Jesus, uma fama, como posso dizer assim, meio ruim, né? Eu quero falar sobre a teologia da prosperidade. Explicar para vocês mais ou menos o que é isso, o que leva pessoas a se engajarem, a cristãos, pastores, bispos, reverendos e por aí vai, a se adaptarem a essa nova moda, pode-se colocar assim, né? A gente vem aí dos anos 90 do movimento pentecostal, agora no século 21 a gente vem de um movimento neopentecostal, né? Uma nova Pentecoste, um novo pentecostalismo, e agora nós nos encontramos com um movimento chamado Teologia da Prosperidade, onde pessoas defendem com unhas e dentes com firmeza, né, até com os versículos bíblicos que a gente vai citar aqui para vocês agora, sobre esse tema. Se você ligar agora a sua televisão, se você estiver em casa aí, não precisa ligar hoje televisão, na internet, qualquer lugar que você estiver agora, entrar num canal do YouTube, ou puxar um vídeo do YouTube, puxar um vídeo na internet, ligar a sua televisão, você vai se deparar com vários telespastores, né? Assim, a gente agradece a Deus porque a tecnologia, né, tem auxiliado na propagação do evangelho, mas também tem auxiliado pessoas a usarem essa forma de evangelismo de uma maneira errada, né? Tem se apropriado do nome de Cristo e utilizado a tecnologia para usar e conduzir pessoas ao caminho errado, ao caminho largo, né? E o que a gente vai falar hoje da teologia, né, da prosperidade, e se você ligar a TV, você vai ver telespastores falando sobre, pregando, né, trazendo telesmensagens sobre o Deus que é o melhor para os seus filhos, né? Deus quer que você tenha coma bem, viva bem, tenha um ótimo carro, uma ótima casa, que você, né, viva o melhor dessa terra, né? Pegam um versículo isolado e tentam manipular ele. Não que isso seja ruim, né? Não que isso seja, pô, mas o Heitor está querendo dizer que se eu tiver riqueza, se eu tiver dinheiro, essas coisas é ruim. Não, não estou querendo dizer que isso é ruim. Porém, a forma que é atribuída, a forma que é adquirida, as coisas que é feita para devotos, pessoas se engajarem nessa teologia errada, né? Se você analisar, a gente tentando estudar, chegando assim a um determinado assunto, a uma determinada concepção, a gente não vai conseguir definir essa teologia, não posso dizer para você assim, de uma forma uniforme, de uma forma única, né? Mas nós estudando, a gente consegue definir ela em três etapas, três coisas que acontecem e que existem no meio da teologia da prosperidade que você consegue identificar se você está sendo enganado, se você está sendo roubado, ou se o que está acontecendo na tua vida é bênção mesmo, né? A teologia da prosperidade, como toda moda, vem da América, né? E não foi diferente com essa. Veio por um cara chamado William Kenyon. Ele tem um livro que ele fala sobre confissão positiva. Se você tiver oportunidade, né, e quiser aprender sobre mais isso, é interessante. A questão de conhecimento, não para você seguir essa doutrina, né? E aí, nessa confissão positiva, ele começa a falar sobre teologia da prosperidade, e analisando, a confissão positiva é aquilo que você fala, o poder da palavra, essas coisas aí, não que a gente vai ser até aqui. E o primeiro sinal, o primeiro detalhe que a gente analisa na teologia da prosperidade é o quê? Só recebe quem dá. E como eles se baseiam nisso? Eles se baseiam no livro de Malaquias 3:10. Né? Se você clicar aí, ou acessar a sua Bíblia, ler sua Bíblia,
você vai ver que lá Deus fala, né? No que temos roubado, o povo fala, no que temos te roubado, Deus fala, tem me roubado nos dízimos e nas ofertas. Então, eles usam isso como, né? Não, você tem que dar, só recebe quem dá, e aí a gente já pega primeiro o erro disso daí, quem não tem para dar. E quem está desempregado, quem não tem uma condição financeira adequada, quem não tem condições nenhuma, às vezes nem de pegar um ônibus para ir para a igreja, então essa pessoa não é abençoada, não tem roubado a Deus, né? E aí a gente já encontra o primeiro falha deles aí, né? E ele também usa um versículo de 2 Coríntios 9:6 que diz, que diz, né? O que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia com abundância ceifará. Então, aquele que dá pouco, pouco vai ter. E aquele que dá muito, muito vai ter. Mas é interessante a gente analisar esse versículo que Deus fala dá o pouco e dá o muito. Não é eu dar tudo que eu tenho. Porque às vezes eu tenho, sei lá, R$ 100 no meu bolso, mas eu tenho minhas contas, tenho minhas dívidas. Falando de oferta, tá? O dízimo já está definido, é 10%, é isso que você tem que devolver, 90% é para você. E quando Paulo é usado por Deus para falar essa palavra, ele está querendo dizer assim, se você tem R$ 1, mas que você dê de coração, é aquele seu R$ 1, e esse R$ 1 é o muito para você. Não é que eu tenho que vender casa, carro, fazer empréstimos bancários para ofertar a Deus, isso não existe. Então, Paulo está querendo dizer isso, que você vai colher, você vai doar o que é do seu coração, que Deus colocou no teu coração. Vai fazer loucuras, né? E o segundo sinal que a gente vê, que a gente analisa, é o quê? O sinal de fidelidade. Então, se o crente ele é fiel, se ele devolve dízimo, se ele faz devolve dízimos absurdos, fora dos 10%, né? Tem uma moda aí que agora são 30%, nunca vi isso na Bíblia, mas enfim, é Pai, Filho e Espírito Santo, é 10% que Deus pede, não pede mais nada além do que isso, né? Até cômico um negócio desse, é engraçado. E a fidelidade, né? E que eles pegam a vida de quem? De Abraão, Davi, Salomão e Jó, que foram fiéis e Deus fez deles pessoas ricas, né? Mas a verdadeira prosperidade desses homens não era nem a riqueza, era a vida espiritual, era o contato que eles tinham com Deus, né? A gente analisa a vida de Jó, o Jó chegou a não ter nada. E eles falam, aquela pessoa que não tem nada, que perde tudo, é o que? É um infiel, é aquele que não oferta, é aquele que não. Como posso explicar para vocês? É aquele que é amaldiçoado. Então a gente analisa que Jó então era um amaldiçoado? Não, ele era fiel a Deus e foi provado por Deus e passou por essa prova, né? E no último caso que eles, né, ter acabado com a pessoa, você é um infiel, você é um pecador, você não contribui, você contribui pouco, você isso, você é aquilo, eles vão fazer uma sessão com a pessoa, vão exigir de Deus que desamarre ele, que tire, expulsa um demônio, que tira as mãos do dinheiro dele. Enfim, são coisas assim que é antibíblica. A Bíblia não dá menção nenhuma sobre isso. Se tiver, se alguém quiser comentar aí o nosso canal no YouTube mostrando o versículo bíblico que nos baseia para isso, vamos ficar muito contentes em saber, né? Mas, assim, estudando e analisando, a gente não verifica. E a terceira e última característica da teologia da prosperidade é o quê? Que é direito do crente. Como direito do crente? Se você dizima, se você oferta grandes valores, dizima grandes valores, Deus tem por obrigação te abençoar. É a mesma coisa pegar, colocar Deus na parede, né? Segurar o pescoço de Deus lá. Eu te ofertei, eu te dizimei, eu, né, fiz tudo e mais um pouco, e agora eu quero tudo de volta, eu quero 10 vezes mais, eu quero isso, quero colocar Deus contra a parede. Então é simples. Se você, a gente resumir isso daqui, primeiro, se você dizima, é porque Deus te deu um emprego. E os 10% que você devolve para Deus já é de gratidão, Senhor. Ó, tá aqui os 10%. Porque eu agradeço, sou grato a Ti por ter me dado um emprego, por ter me auxiliado nisso, entendeu? E a gente não pode nesse negócio tomar posse da minha vitória e que não sei o quê. Então, isso não tem base bíblica nenhuma, tá?
E outra coisa, só para a gente concluirmos, Deus ele é onipresente, onipotente, onisciente, não precisa de dinheiro de ninguém. O dinheiro que é arrecadado é para sustentar a obra de Deus, né? E você não precisa vender sua casa, vender seu carro. Pessoas fazem empréstimos bancários, se endividam para dar dinheiro para a igreja. Eu sou cristão, vou numa igreja que, graças a Deus, não é assim, tá? E a Bíblia de Deus não pede isso, tá? Eu quero ler um versículo para finalizar para vocês, que está lá em Filipenses 4, do 11 ao 13. É uma carta de Paulo aos Filipenses. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo falando isso. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, pois todas as coisas posso em Cristo que me fortalece, né? Então a gente pega esse versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o contexto, o que vem antes é diferente, né? Paulo fala, ó, já passei fome, já não tive o que comer, não tive o que beber, não tive o que vestir, mas eu aprendi. Então, eu posso passar por isso tudo, posso padecer necessidade, mas em Cristo eu posso todas as coisas. Por quê? Porque em Cristo nós somos mais que vencedores, porque Cristo venceu o mundo. E a nossa vitória não é aqui na terra, a nossa vitória é lá no céu, que é a Canaã celestial que Deus tem preparado para mim e para você, tá? Então espero ter auxiliado vocês, né, na compreensão da teologia da prosperidade. Curta aí o nosso canal, comente, né? Vê o que você achou, se você não gostou, não gostei, se você gostou, curta, compartilhe. Se você também não gostou, curta, compartilhe. Coloque sua opinião. Nós somos um canal democrático, vivemos num país que se diz ser democrático, né? E fica aí, muito obrigado.